Olá, como vocês estão? Neste novo vídeo quero contar para vocês sobre uma notícia que começou a circular nos últimos minutos, dá para dizer que em todas as redes sociais. Ao que parece, o músico XXXTentacion ou XXXTentacion foi assassinado em sua casa em Miami. E ainda não se sabe muito bem o que aconteceu. Em que circunstâncias ele morreu? Não há muitas testemunhas, há alguns vídeos circulando na internet dele morto. Eu não vou mostrar isso porque acho mórbido mostrar isso em um canal do YouTube, em um vídeo, mas não é muito difícil encontrá-los. O que me chamou muito a atenção nessa morte em si é o paralelo que pode ser feito com o falecimento de Tupac ou do Notorious B.I.G., dois representantes muito icônicos do movimento hip hop, que faleceram em circunstâncias muito semelhantes nos anos 90 e cujas mortes jamais foram esclarecidas. Nunca ficou muito claro o que aconteceu com cada um deles. Falaram de muitas conspirações, falaram de guerra, de gangues, de guerra entre gravadoras. Houve muitos acusados por essas mortes, mas na verdade nunca apareceu um culpado. São dois casos que ficaram completamente inconclusos e, ao que parece, esse caso, essa morte em si, parece ser muito semelhante. O mesmo padrão se repete? Eu estava lendo uma notícia que saiu aqui nesse portal chamado Spin.com. Diz que ele foi assassinado em Miami, de acordo com o que informou o TMZ, diz que uma testemunha ocular contou que aparentemente ele apareceu sem vida, checaram o pulso dele e ele não tinha. The Office está atualmente guardando informações. Diz que neste momento o escritório de polícia do local, Broward Sheriff, está coletando informações sobre o que aconteceu, para ver se alguma testemunha pode nos contar direito o que aconteceu, em que circunstâncias ele morreu. Aqui começa a parte interessante que me lembra um pouco a morte de Tupac Diz. O rapper da Flórida foi visto saindo de uma loja de motocicletas hoje, quando alguém correu até o seu carro e atirou nele. Atualmente, ele estava aguardando julgamento por violência doméstica, porque tinha acusações disso por ter agredido sua namorada enquanto ela estava grávida, e atualmente... conta um pouco sobre todo o problema que houve com a música dele no Spotify, que foi removida da plataforma, por incentivar o ódio, por incentivar a violência. Dizem que o Spotify tinha adotado uma postura anti-ódio e tinha removido todas as músicas dele. Além disso, o interessante é isso, que ele estava saindo de um local e uma pessoa desconhecida se aproxima e atira nele sem dizer uma palavra. Não foi uma tentativa de roubo, Pelo que parece, ainda não se fala em acerto de contas por parte de máfias ou outras questões. Alguém aleatório vai lá e atira nele. Isso me faz lembrar muito da morte do Tupac. Ou seja, vocês lembram disso, Isso aconteceu? Vamos ver essa matéria que é da Rádio Frequência Modulada, que diz exatamente o que eu estava falando nessa matéria, Certo? E fala um pouco, nos conta um pouco como foi toda essa história da morte do Tupac, diz. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi a Las Vegas com Suge Knight, o dono da gravadora Death Row, para assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, que acontecia no hotel e cassino MGM Grand. Terminou o confronto. Tupac e seu grupo tiveram sua própria briga depois de saberem que Orlando Anderson, um membro da gangue Crips Southside, estava no saguão do MGM Grand. Anderson levou uma surra de Tupac e seu grupo, já que algumas semanas antes ele havia roubado um membro da Death Row em uma loja de tênis. Após o incidente, Tupac Shakur entrou no BMW de Suge Knight, que parou o carro às 11h10 da noite em um semáforo vermelho na Flamingo Road. Um veículo parou à sua esquerda e abaixou o vidro. Tupac cumprimentou as mulheres que estavam dentro. Cerca de 5 minutos depois, à sua direita, parou outro carro, um Cadillac branco. O carro abaixou o vidro, mas dessa vez, Tupac não encontrou duas mulheres para conversar, e sim uma chuva de balas. 3 delas acertaram o rapper, ferindo peito, pulmão, mão direita, coxa e pelve. Suge Knight saiu apenas ferido, com uma única bala que raspou sua cabeça, embora ele tenha dito que ela ficou alojada. Shakur foi levado para o hospital, onde passou por várias cirurgias, incluindo a remoção de um pulmão.
Apenas uma semana depois do dia 13 de setembro, enquanto estava na unidade de terapia intensiva, Tupac Shakur sofreu uma hemorragia interna e não resistiu. As causas oficiais de sua morte foram insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, como consequência dos ferimentos causados pelos tiros. Tupac sobreviveu a uma tentativa de assassinato, mas na segunda, aos 25 anos, não resistiu. Ou seja, Tupac está no carro com um parceiro e de repente alguém abaixa o vidro e, sem dizer uma palavra, atira nele. Esses dois acontecimentos me chocam, né? Me fazem conectar com essa morte estranha que o rapper acabou de sofrer, que ultimamente tinha se aventurado no trap. XXX Tentacion. E falando disso, ele também se soma a esse acontecimento estranho. Big Smalls, um famoso inimigo do Tupac, eles eram rivais naquela época, musicalmente e não só musicalmente também, dizem. Porém, Big Smalls logo teria o mesmo destino do rival. Em 9 de março de 1997, o rapper esteve no Soul Train Music Awards, no Museu do Automóvel Peterson, em Los Angeles. Após a cerimônia, Notorious B.I.G. e colegas saíram em seu carro. O veículo parou no semáforo perto do museu e, como com Tupac, outro carro, um Chevrolet Impala, parou ao lado. Se vocês viram minha história sobre o assassino do Zodíaco aqui no canal, vão lembrar que ele dirigia o mesmo carro, um Chevrolet Impala. Um carro muito famoso, pelo visto. Muito escolhido por assassinos, diz o motorista baixando o vidro. O carro do rapper foi novamente alvejado e 4 tiros atingiram o peito de Big, embora tenha sido levado rapidamente ao centro médico. 15 minutos depois, Notorious B.I.G., aos 24 anos, virou mais uma vítima da guerra entre as costas dos Estados Unidos da América. Haviam se passado apenas 6 meses desde o assassinato de seu rival. Até então, tudo parecia um acerto de contas, uma guerra entre gangues de gravadoras. Pesquisando na internet, encontrei algumas teorias. Mais que interessantes, não sobre a morte, diz ele. Fala um pouco sobre conspirações, sobre Illuminati. Vocês devem saber, não sei se conhecem a discografia do Tupac, que ele falou muito sobre Illuminati na sua discografia, falou muito sobre esses temas, diz ele. Tupac foi assassinado em Las Vegas em 13 de setembro de 1996. Enquanto isso, ele preparava um álbum crítico com os Illuminati chamado Donk Illuminati, do 7 Day Theory, que podemos traduzir como O Líder Mata Illuminati, a teoria dos 7 dias. Seu nome significava serpente brilhante, nome reptiliano. E a data do assassinato soma 11 em 13/11, e isso poderia ser uma conspiração total. Ele afirma que é um tema clássico de conspiração, pois há várias versões e um enigma sem solução. Dizem que ele fingiu a própria morte e deixou pistas em músicas e vídeos, onde, por exemplo, aparece uma ambulância e ele crucificado, mas não há provas. Ele mudou de nome para Machiavelli e dizem que ainda vive na Nova Zelândia ou em Cuba com nova identidade. E em 2012 até o ressuscitaram em holograma, assim, em um festival, porque ele continua sendo um ídolo. Suas letras cativantes e rebeldes trazem pistas sobre ressurreição e mudança de vida. Uma das músicas de Tupac era All Eyes on Me, ou Todos os Olhos em Mim. Aqui fala sobre a teoria do 7 e como ela envolve a vida de Tupac. É um número de perfeição usado pelos Illuminati. Liver 777 é a obra mais famosa do satanista Aleister Crowley. Em breve falaremos dele em um vídeo. Sua carreira durou 7 anos, deram 7 tiros nele. Morreu em 7 de setembro às 4:07 e nasceu em 16 de junho 7. Ele trabalhava no álbum A Teoria do 7 quando foi morto. Acabei de dizer, não, bom. E depois fala um pouco também sobre Notorious B.I.G. E aqui fala um pouco sobre as premonições que esse músico tinha, diz. Tupac frequentemente falava sobre medo de morrer. Primeiro, ele entrou no esquema das produtoras e percebeu que tudo era uma putaria satânica. Quando passou a escrever letras mais contestadoras, começaram a acusá-lo falsamente. No último álbum, ele tinha músicas que podem ser traduzidas como Nós Não Importamos Pra Eles, semelhante ao que Michael dizia em um de seus discos em preto e branco. Assim como Tupac, ele foi morto. Agora, sobre XX Tentação, vamos discutir algumas teorias encontradas na internet. Quero deixar uma coisa clara, eu não estou dizendo que nada disso seja real ou que tudo isso seja infundado, seja o que for, simplesmente estou pegando diferentes teorias que aparecem em blogs, na internet sobre esse tema. Essas não são minhas teorias, nem disse que acredito, só mostro para vocês o que aparecia. Aqui, há uma teoria que afirma que o nome 666 seria igual a 666, pois na numerologia a letra X equivale ao número 6. A razão é porque segue uma fórmula hebraica, não? Ao que parece, a 24ª letra do alfabeto é o X, ou seja, 2 mais 4 é igual a 6.
666, ou seja, 24, 24, 24, diz que 666. Tentacion, cujo nome era Jace Onfroy, havia feito um vídeo para seu single de estreia chamado Look at Me, no qual aparece uma criança branca sendo enforcada por uma corda. Ele diz: isso gerou histeria em massa, ele diz. No entanto, se continuarmos assistindo ao vídeo, veremos que 666 nos dá outro símbolo que sugere que ele faz parte de uma longa e esotérica coleção de artistas que tem devoção à antiga divindade conhecida como Moloch. E bem, ele nos mostra que faz esse símbolo. Ele mostra depois um link sobre isso. Ele diz: outro símbolo aparente, repetido por outros artistas, o olho que tudo vê. Ele não era exceção. Ele mostra a foto, diz bem, e segue falando de teorias conspiratórias sobre 666 tentação. E se formos ao Twitter, vamos ver o que podemos encontrar lá. Bem, mais do que tudo, pessoas dizendo que descanse em paz diz que a polícia confirma o que ninguém quer ouvir. 666 tentação morre aos 20 anos. Autoridades locais confirmam que 666 tentação morreu após tiroteio em Miami. Tem pessoas boas prestando tributo, dizendo descanse em paz, e também pessoas reclamando, porque lembramos que ele tinha um passado bastante sombrio. Ele foi acusado, como disse no início do vídeo, de violência doméstica e de agredir sua ex-namorada grávida. Por isso ele era uma pessoa bastante polêmica, sempre envolvido em controvérsias, sempre vivendo no limite. E parece que essa vida tão arriscada, tão cheia de adrenalina, por assim dizer, o levou a uma morte muito jovem, faleceu agora aos 20 anos. É triste que alguém tão jovem morra, além do personagem dele. Mas enfim, existem muitas teorias, muito mistério a respeito sobre esse caso. Ainda não se sabe quem atirou nele. Por isso neste vídeo eu acabei de traçar um paralelo entre a morte de Tupac e a morte de Vicky, que foram exatamente iguais. Se repete novamente o padrão de alguém desconhecido que vem e atira, é muito provável que não se saiba quem atirou. Que esse caso nunca seja resolvido, porque ambos os casos ficaram em nada. E se junta a essa longa lista de músicos assassinados em total mistério e que ninguém consegue resolver isso. No entanto, vamos tentar acompanhar esse caso de perto, vamos ver o que realmente aconteceu, talvez possa ser que seja resolvido. Talvez apareçam algumas pistas sobre quem foi a pessoa que atirou nele. Vamos ver. Vou encerrar este vídeo por agora. Talvez eu faça outro no futuro, se conseguir novas pistas ou conhecimentos sobre o tema. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam e fiquem atentos ao canal para novidades em breve. Vou postar alguns vídeos sobre isso esta semana. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi tudo por hoje.